e amanhã às 7h30 estaremos aqui, se Deus permitir. Amém. Eu convido você para abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 13, para darmos continuidade à nossa série de mensagens no livro de Apocalipse. Na última vez que eu preguei em Apocalipse, eu preguei no capítulo 12, consequentemente, hoje eu vou pregar no capítulo 13, depois do 13 no 14. As crianças até 9 anos, eu acho que podem ir para a classinha, se tiverem algumas. Muito bem. Diz assim, os irmãos acompanhem a leitura deste texto. Capítulo 13 de Apocalipse. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Vamos orar mais uma vez. Espírito Santo de Deus, nós rogamos que o Senhor aplique esta palavra ao nosso coração e nos dê entendimento dela para a nossa edificação, mas sobretudo para a exaltação do Teu nome. Pedimos, meu Pai, isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre o anticristo. Esse texto de Apocalipse, esse capítulo é um capítulo difícil, é um capítulo que gera interpretações as mais diferentes possíveis, né? Muitos acabam também interpretando de uma maneira muito alegórica as figuras aqui presentes, ou criam imagens e situações de acordo com o que
mais se adequa à sua mente ou talvez à popularidade de alguns assuntos que vão surgindo no decorrer da história. Mas nós precisamos ser honestos a maneira com a qual estamos interpretando o livro de Apocalipse e vimos até aqui a relação do Antigo Testamento com o Novo Testamento e quão importante é olhar para o Apocalipse e entender esse livro como um livro simbólico, que aponta para princípios, para verdades, mas usando simbologias, imagens, números, para nos fazer entender aquilo que o livro quer nos ensinar. Para entendermos o livro de Apocalipse, é preciso apenas recapitular com uns 2 minutinhos o capítulo 12, para entender o capítulo 13. E você sabe muito bem que no capítulo 12 a última vez que pregamos, falamos da luta do dragão, né? Uma figura de Satanás, contra a mulher, contra a semente da mulher, contra Miguel também nos céus, contra anjos, né? Uma luta celestial, e o quanto que ele foi derrotado em todas essas lutas. E nós sabemos muito bem que a maior derrota de Satanás se deu na cruz do Calvário, quando Cristo morreu. Na verdade, toda a obra, toda a completação da obra de Cristo Jesus garante a vitória para a igreja do Senhor Jesus, porque na morte, na vida, morte, ressurreição, ascensão de Cristo Jesus, declarou-se aí a vitória de Cristo sobre Satanás e da igreja sobre Satanás. Vocês sabem muito bem que João tem a visão do Senhor diante do trono, ele toma o seu livro na mão e no trono, na presença do trono, não há lugar para Satanás, porque quando Satanás sabia da sua derrota, lutou com o anjo, foi derrotado pelo anjo e ele foi expulso pelo Senhor dos céus para a terra. E não pode mais acusar os santos diante do trono. Não pode atribuir culpa aos santos, aqueles que creem no nome do Senhor, porque eles são justificados por Cristo Jesus. Uma verdade, meus irmãos, que nós não podemos esquecer: Satanás não está no céu. Satanás está na terra, agindo sobre a terra. Nós já vimos anteriormente, ainda que de maneira limitada, no seu poder, no seu tempo, mas ele está ainda agindo sobre a terra. Nós, quando chegamos no livro de Apocalipse, nós vimos uma descrição clara da manifestação do anticristo, porque nós sabemos que no decorrer da história, quanto mais próximo do fim nós estivermos, mais evidências de Satanás, do inimigo, mais evidências do anticristo será manifestada e haverá a evidência, a manifestação daquele que é chamado nas Escrituras de o homem da iniquidade, ou seja, a besta, o anticristo, e vai exigir a adoração de toda a população da terra, a sua imagem, a ele mesmo, porque ele vai querer tomar o lugar de Deus. Satanás foi derrotado, Jesus o venceu, mas ele continua agindo neste mundo. O que Deus requer de mim e de você como igreja é que nós sejamos fiéis até a morte. Deus exige de nós santificação. Olha, meus queridos, quando nós olhamos para as Escrituras e olhamos esta declaração bíblica através da visão que foi passada para João a respeito da manifestação do anticristo, ao invés de nós termos medo, temor, nós temos que buscar de Deus capacitação, nós temos que buscar forças do Senhor e temos que nos santificar para nós rejeitarmos as coisas que procedem do anticristo. E nós vamos ver o que significa, o que a Bíblia fala do anticristo, quando é que ele vai aparecer, quais serão as suas investidas e o que a Bíblia fala do seu fim, como será o seu fim. Nós sabemos que esse texto fala da besta que emerge da terra, ou surge da terra, ou seja, o falso profeta, que vai levar os homens a adorarem a primeira besta, que surge do mar, também descrita neste Apocalipse. E é uma tentativa, a besta que emerge da terra, ela como que antecede a manifestação da besta que emerge do mar, preparando todo um terreno, toda uma situação, todo um ambiente, toda uma mente e coração, para que então adore
a imagem da besta, para que adore o anticristo. Antecede as ações da besta que emerge do mar, antecede a manifestação que emerge da terra, antecede a manifestação da besta que emerge do mar, porque esta exigirá adoração, e a besta que emerge da terra é como que estivesse preparando as nações para esta atitude ou para este comportamento. E embora o homem da iniquidade esteja já operando neste mundo, desde a época de João, nós podemos ver isso em 2 Tessalonicenses capítulo 2, nós sabemos que no fim, próximo do fim, haverá a manifestação de uma pessoa que encarnará todos os reinos ímpios, toda a maldade da terra, e vai levar os homens ou exigir dos homens adoração ao seu nome. Uma das coisas que nós precisamos sempre estar atentos é que próximo do fim haverá uma apostasia muito grande, ou seja, muitos abandonarão a sua fé. Apostatar quer dizer deixar de crer, abandonar a sua fé. E quanto mais homens apóstatas existirem, maior será o número daqueles que eles vão buscar para se juntar a este time, a esse grupo de pessoas que negam a Deus e de pessoas que rejeitam tudo que se diz cristianismo e que estão à disposição de Satanás. Não sabem vocês o número de pessoas que hoje, nesse tempo que nós vivemos, aderem a seitas satânicas, a igrejas satânicas, as religiões satânicas falsas do anticristo sendo preparadas pelo anticristo. Muitos desses que aderem a essas seitas são pessoas que apostataram da sua fé, negaram a sua fé em Cristo Jesus. Haverá o tempo da grande tribulação, Mateus capítulo 24 fala muito claramente sobre isso. Um engano que muitos crentes têm é que a igreja não passará pela grande tribulação. E nós sabemos, queridos, que a tribulação será sobre a igreja, haverá perseguição sobre a igreja. A igreja estará neste mundo até a volta de Cristo Jesus. E no dia da volta de Cristo, aí sim, o Senhor arrebatará a sua igreja. Se você é um daqueles que entende que o arrebatamento será um arrebatamento secreto, que a igreja não passará pela grande tribulação, eu recomendo você a estudar com um pouco mais de cuidado, mais afinco, o livro de Apocalipse, as Escrituras, para você ter condições de avaliar as coisas que você crê da maneira que você crê. No final vai haver a revelação do homem da iniquidade. E Satanás sabe que pouco tempo lhe resta, por isso que ele está trabalhando arduamente para tentar afastar os homens de Deus e tentar dissuadi-los, confundi-los, enganá-los e distanciá-los do Senhor. Mas uma coisa nós sabemos, que aqueles que são marcados pelo Senhor, aqueles que não têm a marca da besta, mas a marca do Senhor, jamais serão enganados. Jamais serão enganados. Nós vamos ver, meus irmãos, que Apocalipse precisa ser interpretado. Quando nós olhamos o capítulo 12 sendo interpretado à luz de Gênesis capítulo 3, porque fala da semente da mulher, fala da descendência de Satanás, da serpente, e a gente abordou isso no capítulo 12. O capítulo 13 precisa ser interpretado à luz de Daniel, capítulo 7, porque as mesmas figuras que existem no capítulo 7, elas são apresentadas no capítulo 13 de Apocalipse. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Daniel, livro de Daniel, capítulo 7. E acompanhasse a leitura dos primeiros versículos. Daniel, profeta Daniel, capítulo 7. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho. Mesma coisa que João teve, visões. Olha, sonho e visões ante os seus olhos, quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse:
Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar, o mar grande. 4 animais, grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi-lhe levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um de seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave, e tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. E depois ele continuava olhando nas visões da noite, eis aqui o 4º animal terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes deles e tinham 10 chifres. E aí continua a descrever essas imagens e depois fala da vitória do povo de Deus sobre todas estas feras que se levantam no meio do povo de Deus. E é óbvio que no tempo de Daniel havia uma relação direta com os impérios da época. Império babilônico, persa, grego e principalmente aquele grande império cruel, o Império Romano. E aí a gente olha para o livro de Apocalipse, o capítulo 13, e a gente vê as mesmas imagens sendo descritas aqui. O verso 2, a besta que viera semelhante a leopardo, com os pés de urso, boca de leão. Ou seja, os animais mencionados no livro de Daniel são também mencionados aqui no livro de Apocalipse. Tanto no livro de Daniel, o anticristo ele tem a sua representação. No sermão profético de Jesus, no capítulo 24 de Mateus, também nós vemos nos ensinos de Jesus a manifestação ou a declaração sobre o cumprimento de que a história caminha para o seu fim, muitas coisas terríveis aconteceriam. Nós vemos nas cartas de João o anticristo sendo apresentado. Em 1 João há uma frase interessante que diz: este é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Mas nós vimos também nas cartas de Paulo uma declaração, uma descrição da aparição do homem da iniquidade, ou seja, surgirá de uma grande apostasia, será uma pessoa, será um objeto de adoração, realizará muitos milagres, só pode ser revelado depois daquilo que o detém for retirado. Nós vamos ver o que é isso. E ele foi e será completamente derrotado por Cristo Jesus. O anticristo já veio, já está agindo no mundo, mas também virá através da manifestação de uma pessoa. Impérios, imperadores, figuras escatológicas, como o homem da iniquidade, ou seja, uma pessoa. Todas essas referências dizem respeito à mesma coisa, ou seja, ao anticristo. Para acompanharmos o texto que nós acabamos de ler, nós vemos no capítulo 1 que João viu uma besta que emerge do mar. Águas em Apocalipse agitadas é sinônimo de multidão agitadas. As nações de multidão agitada, de nações agitadas, de grande turbulência sobre a terra. E antes da manifestação do anticristo, queridos, muitas coisas acontecerão nesta terra. A pequena descrição, todas as descrições que nós vemos do anticristo no livro de Apocalipse, dá-nos a impressão de que as coisas não vão melhorar quando se aproximar do fim, mas que vão piorar. E a gente vê esta descrição desta besta que emerge do mar, e ele se levantará no contexto de todo esse caos. É uma descrição da besta do anticristo que se levantará no meio de todo o caos que as nações estiverem experimentando.
Que tipo de caos é esse? Que revoluções estarão acontecendo? Que tipo de manifestações no mundo nós veremos para identificar que está aproximando a manifestação do homem da iniquidade? Obviamente, a aproximação da volta do fim, da volta de Cristo Jesus no fim. Olha, primeiro uma questão de confusão social. E observem vocês os dias que nós vivemos, o quanto que as coisas têm se tornado difíceis do ponto de vista social. Entre os políticos, por exemplo, as lideranças gerais, governamentais, não conseguem se entender, não conseguem chegar a acordos, não conseguem harmonias, muito pelo contrário, a gente vê guerra, rumores de guerra. Não apenas caos social, caos político, caos econômico, mas caos também religioso. Meus irmãos, nós olhamos quantas coisas, quando nós pensamos na manifestação do homem da iniquidade, quando emergindo do mar, ou seja, do momento de crise em todas as nações, e quando se fala de manifestação social, tem-se também misturado a essas manifestações as confusões religiosas. Quanta confusão religiosa! Hoje os crentes, as pessoas de uma maneira geral, não sabem defender a sua fé. Elas são seduzidas com muita facilidade pelo engano do erro, que é uma artimanha de Satanás. Muitas vezes a mensagem falsa é pregada misturada com a mensagem verdadeira e engana as pessoas. Muitos falsos profetas se levantando nos dias de hoje e muitos crentes se rendendo diante dos falsos profetas. E nós precisamos tomar o cuidado com isso. Por isso que há apostasia, porque os homens começam a perceber mentiras no meio onde se deveria pregar a verdade. Os homens obedecerão às artimanhas do diabo, os ensinos de Satanás, as astúcias do engano. O anticristo surgirá oferecendo solução aos problemas mundiais. Normalmente você observa as pessoas pregando paz, 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 paz. Esse é o grito do mundo de uma maneira geral. Mas enquanto estiverem clamando por paz, nós vamos ver que o mundo caminha para confusão, para caos, hoje a gente vê o quanto que o mundo está envolvido com corrupções e com maldade sem fim. O anticristo surgirá no tempo de profunda desatenção à voz de Deus. A Bíblia diz que será como nos dias de Noé, o dia da volta de Jesus. Em que sentido? No sentido de que era um povo corrompido, longe de Deus, distante de Deus, negando a palavra de Deus, virando as costas para Deus. Como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, duas cidades que também receberam o juízo de Deus. Todas as vezes que o caos começa a se avolumar, a aumentar sobre a face da terra, Deus traz juízo. Não será diferente no tempo do fim. Quando o mundo estiver envolto de uma confusão tremenda, a ponto de se perder o controle, o respeito uns com os outros, com as coisas de Deus, vai haver uma tentativa imensa de homens quererem solucionar esse problema, procurando por paz, mas só a intervenção divina vai botar um fim em todo esse caos. E essa intervenção divina será com a volta de Jesus. Mas antes da volta de Jesus, o homem da iniquidade surge no meio de todo esse caos. E será, obviamente, um tempo de turbulência, mas será também um tempo de maldade sem fim. Quando a gente olha para o livro de Daniel, vendo aqueles 4 animais ferozes representando os reinos da sua época, o anticristo também, ele incorpora o poder desses impérios que foram citados anteriormente, ou que foram instrumentos de Satanás anteriormente. A ideia é, haverá um domínio, haverá uma conspiração contra o povo de Deus. Por isso que os mesmos animais são citados no livro de Apocalipse, porque todos os sistemas mundiais estarão sujeitos ou estarão a serviço de Satanás. Ele será um ser totalmente mau, o anticristo.
ele terá a ferocidade do leão, a força do urso e a velocidade do leopardo. A besta que surge, a besta que sobe do mar, simboliza esse poder, o poder de Satanás manifestado sobre as nações. Esta besta toma formas diferentes, obviamente, mas no fim ela terá a forma de uma pessoa e exigirá dos homens, dos moradores desta terra, a adoração à sua imagem e ao seu nome. Como aconteceu no passado, exigia-se, interessante que na época de Nero, sacerdotes, apóstatas, eles obrigavam as pessoas a se curvarem e adorarem a imagem de César. Nero foi também alguém que recebeu a adoração no seu tempo. A sua imagem recebeu adoração. Satanás, ele vai exigir adoração para si na pessoa do anticristo. E aí você pode estar perguntando, será um tempo fácil para manter a nossa fé? Não, haverá muita perseguição contra a igreja. Mas corre-se o risco de nós cristãos adorarmos a besta? E a resposta é não. Porque existe no mundo, nós vamos ver isso mais à frente um pouquinho, dois povos sobre a face da terra. Os que são marcados por Deus e os que são marcados por Satanás. E nós vamos ver qual é esta marca do anticristo, da besta, ou seja, aqueles que adorarão o seu nome. O anticristo vai manifestar com grandes milagres, e aqui uma palavrinha, eu queria o verso 3, ler com você o versículo 3, que nos diz assim: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? E depois vai descrevendo as coisas que a besta vai realizando, a sua autoridade. E uma das coisas que a besta fará são muitos milagres. E deixa eu dar uma palavrinha com temor e tremor para vocês sobre essa questão. Nós vemos muitas pessoas e muitas igrejas enfatizando os milagres dentro da igreja. Eu creio em milagres, creio no Deus de milagres, creio que milagres eles acontecem no meio do povo de Deus. Deus realiza milagres o tempo todo. Creio que Deus realiza milagres, inclusive sobrenaturais. Milagres já é por si só sobrenatural. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que nós precisamos tomar cuidado quando nós dependemos dos milagres para então vivermos a vida cristã. Por que é um problema sério? Porque milagres são experiências individuais que as pessoas passam e querem criar nessas experiências a sua doutrina ou a sua norma de vida. O problema é que não só milagres acontecem dentro da igreja, mas acontecem fora da igreja. Acontecem milagres nos terreiros do candomblé. Aconteceram milagres quando Moisés foi diante do Egito para libertar o povo. Os magos realizaram também milagres. E aqui o texto está dizendo que a besta, o anticristo, realizará milagres. E é interessante que se depender dos milagres para nós mantermos a nossa fé no Senhor, nós corremos o risco de sermos enganados. E observa que em todas as religiões do mundo, sejam elas seitas ou sejam religiões sérias, todas elas atestam que no seu convívio, no seu ambiente, acontecem milagres. E nós precisamos ser bíblicos. Deus pode fazer milagres, mas não dependerei dos milagres para viver uma vida de santidade e obediência ao Senhor. Se acontecer milagres, louvado seja o nome do Senhor. Se não acontecer milagres, louvado seja o nome do Senhor da mesma forma. Por isso nós temos que tomar cuidado. É interessante que esse anticristo que vai manifestar milagres, ele vai se apresentar como sendo um próprio milagre, porque diz que ele foi ferido de morte e ressuscitou para copiar a Cristo Jesus que ressuscitou. Mas é um engano.
Obviamente não se pode acreditar nas manifestações desse que será apenas um engano, vai ser uma camuflagem da verdade para tentar receber a adoração das pessoas. O propósito de Satanás é encarnado e manifestado no homem da iniquidade, no anticristo, será governar as pessoas e receber delas adoração. E nós precisamos, meus irmãos, orar para que nós saibamos, nesse tempo, manter firmes a nossa fé. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, e aí diz, com todo poder, sinais e prodígios da mentira. E a gente hoje vê quanta mentira existe no meio de muita gente que se diz viver em nome de Deus e proclamar o Evangelho em nome de Deus. Tem milagres que a gente percebe, acompanha nas redes sociais, que são descaradamente camuflagens, enganos, mentiras. Estão sendo instrumentos de Satanás. O anticristo, queridos, vai ditar e disseminar falsos ensinos diante de todas as pessoas. E a gente precisa, por isso, conhecer as Escrituras. A Bíblia diz, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Se nós não conhecemos as Escrituras, nem o poder de Deus, nós vamos ceder aos enganos e aos ensinos de Satanás. Por isso a importância de conhecer as Escrituras. Hoje eu estava compartilhando lá em casa a respeito de um homem chamado George Miller. Ele leu a Bíblia 200 vezes, 50 delas de joelhos. E antes da sua morte, perguntaram para ele se ele deixou alguma coisa incompleta ou teria algum desejo de completar enquanto se ainda tivesse muitos anos de vida pela frente. Aí ele diz assim, eu gostaria de ter mais tempo para ler mais as Escrituras. E olha, meus irmãos, quão preguiçosos nós somos de viver uma vida de santidade, uma vida que busca ao Senhor. O anticristo vai governar este mundo, esse é um fato bíblico, mas nós precisamos nos manter firmes e fiéis ao Senhor. O verso 2 diz que deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Ou seja, haverá um domínio de Satanás sobre este mundo. E este anticristo vai blasfemar contra Deus e contra o tabernáculo que está nos céus, ou seja, os santos que estão nos céus. Isso está no versículo de número 4. Eles só podem blasfemar e falar mal, mas não podem afetar aqueles que estão segurados pelo Senhor. E a igreja que estará sobre a terra? É bem possível que será também morta pelas investidas de Satanás. Mas a morte física não vence aqueles que são do Senhor. Sua vitória é espiritual. Aqueles que estão em Cristo, ainda que estejam mortos, eles viverão. A segurança do crente não é terrena, é celestial. Ainda que neste mundo nós, obviamente, buscamos a segurança, a proteção do Senhor, o que eu quero dizer é, ainda que haja investidas contra nós, como muitos cristãos estão morrendo, sendo mártires neste mundo, em muitos países, sem negar a sua fé, mas eles não estão perdendo a sua salvação. Eles estão seguros nas mãos do Senhor. O anticristo governará com crueldade, certamente, a ponto do verso 4 dizer, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Obviamente há uma resposta aí óbvia, né? Ninguém, mas nós sabemos que a besta já é derrotada do ponto de vista espiritual e da manifestação da força do Senhor sobre ele. Às vezes dá-se a impressão de que Cristo está medindo forças com Satanás. Não está. Deus está permitindo o agir de Satanás, mas a vitória já é determinada, decretada, certa. Não haverá uma possibilidade nenhuma de derrota por parte de Cristo e da sua igreja. Ela já é vencedora. O anticristo vai buscar adoração,
das pessoas, como nós já mencionamos aqui anteriormente, porque o seu objetivo é levar as pessoas a adorarem a sua imagem. Esse será um período de grande abandono da fé. O anticristo fará oposição a toda a adoração da igreja ao Senhor, e ele vai se opor a tudo que se chama Deus, a culto. Hoje a gente vê, eu acho que recentemente, igrejas no Chile sendo queimadas. Não sei se você acompanhou essa investida de anticristãos, né, contra a igreja de Cristo Jesus. O grande e último plano do anticristo, da besta, é levar as pessoas a se curvarem diante dele. O anticristo fará oposição à igreja, fará oposição ao próprio Senhor, blasfemará contra o Senhor, investirá contra a igreja do Senhor, se levantará contra toda expressão de fidelidade a Deus. O anticristo agirá com crueldade sobre a terra. Eu quero ler uma frase dentro de um contexto de Apocalipse e vários outros textos das Escrituras, e diz assim um conjunto de passagens: proferirá palavras contra o Altíssimo, contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis. O apóstolo Paulo diz que ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Uma das coisas que o anticristo vai exigir e vai requerer é que seja reconhecido como Deus, vai querer ocupar o lugar de Deus. João declara que ele abre a sua boca em blasfêmia contra Deus para lhe difamar o nome. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. A segunda besta usará um selo distintivo para os adoradores da besta. E é interessante, caminhando para o final do livro, nós vamos ver esta marca, porque, na verdade, meus irmãos, haverá duas igrejas na terra, aquela que adora a Cristo e aquela que adora o anticristo. A igreja verdadeira e a igreja falsa. Haverá os pregadores verdadeiros e os falsos pregadores. Haverá aqueles que estarão pregando a doutrina dos apóstolos e há aqueles que são falsos apóstolos, falsos profetas, falsos pregadores. E nós precisamos saber discernir para nós vivermos uma vida que agrada a Deus, ainda que nos custe a própria vida, né? Ainda que nós sejamos mortos. O verso de número 8 diz assim: adora-la-ão todos os que habitam sobre a terra, ou seja, a imagem, obviamente, do anticristo, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Veja que a morte de Cristo é desde a fundação do mundo. Essa é uma linguagem teológica para falar que em Deus todas as coisas já são. Mas é interessante que nem todo mundo aceita esta verdade que também que está presente aqui. Que há aqueles que estão com seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Os nomes que estão no livro da vida do Cordeiro não são inseridos no dia que você converte, queridos. Eles são inseridos antes da fundação do mundo. É Deus que se digna de colocar o nome desses que estão no livro da vida. Nós somos marcados com a marca de Deus, nós somos selados. Os selados por Deus, eles não são derrotados, eles não são acusados mais diante do trono de Deus, porque Cristo morreu por eles na cruz do Calvário. Nós precisamos viver essa verdade. Nós precisamos crer nessa verdade. E é interessante que a Bíblia diz que não haverá uma manifestação do homem da iniquidade até que aquilo que o detém esteja presente no mundo. E aqui é uma imagem da pregação do Evangelho. O Evangelho será pregado para que todos os que estão inscritos no livro da vida se convertam. Quando chegar o último do número dos eleitos convertidos, aí há de se manifestar o homem da iniquidade, porque aproxima-se do fim.
existe o número dos salvos. Deus conhece, Deus sabe. É a visão que João teve dos 144 mil e de milhares de milhares e miríades de miríades no céu. Ou seja, uma grande multidão no céu, o número daqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. E é interessante, meus irmãos, que há um número de identificação desses que adorarão o anticristo que vai se manifestar, o homem da iniquidade. No finalzinho do capítulo 3, se você observar a partir do verso 16, a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem marca o nome, que tem a marca o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Há uma preocupação muito grande também no meio evangélico, e a gente precisa ser mais preciso com o que as Escrituras revelam para nós. Você já observou que há um temor imenso contra código de barra, contra chip, contra cartões que surgem, contra manifestações tecnológicas, e como se tudo isso fosse a marca da besta, ou que haverá um carimbo na mão direita, na testa, quem tiver esse carimbo não compra, ou não vai poder fazer nada. Ora, queridos, nós precisamos ser honestos. Se nós entendemos que a marca dos cristãos é demonstrada através da fidelidade dos cristãos ao Senhor, a marca da besta, ela é demonstrada através da infidelidade aos preceitos do Senhor. É uma contraposição aos fiéis. Os fiéis vivem de uma forma, os infiéis de outra. Os que são servos de Jesus vivem de uma forma, os que são servos de Satanás vivem de outro. Os que são servos obedecem, os que são infiéis desobedecem. Há os que são de Cristo e os que são do anticristo. E aí, é óbvio que todo o contexto de João, quando João escreveu este livro, é preciso entender que ele vivia num contexto onde isso estava muito claro. Os que não se curvavam diante dos imperadores da época, eles não compravam, não vendiam. Os que negavam a sua fé, aí sim eles tinham direito. Olha, meus irmãos, quantos crentes estão entrando no sistema deste mundo? E muitas vezes dizendo isso, mas se eu não fizer isso, eu não consigo. Se eu não fizer isso, eu não posso entrar nesse departamento. Se eu não mentir, eu não vou conseguir a aprovação dessa aplicação. Se eu não fizer isso, eu não vou receber retribuição nenhuma. E vão entrando dentro dos sistemas, sendo enganados por Satanás. E as Escrituras sendo ignoradas e sendo deixadas de lado. Nós precisamos tomar cuidado com essas coisas. O número 666 o número 6 é número de homem. E, de acordo com o contexto de Apocalipse, o número do fracasso, porque quem é forte é o Senhor, e são fortes aqueles que estão em Cristo. O homem, ele é um rebelde contra Deus. O número 666 quer dizer que ele é um fracasso sobre fracasso sobre fracasso. É alguém que vai estar sendo sujeito àquele que já está destinado ao fracasso. Consequentemente, é uma comunicação e uma relação de fracasso intensa, aí, espiritualmente falando. Obviamente que haverá uma limitação da ação do anticristo, ele tem o poder limitado, ele pode até matar, mas não vencer. Os crentes vencerão a besta. Se você observar o capítulo acho que eu escrevi errado aqui o texto. É um texto que fala de que os santos vencerão a besta. Não é o versículo que eu escrevi, que escrevi a referência errada.
Mas os crentes, a ideia é que, assim como nós já vimos anteriormente, que no final, no dia do juízo, a igreja participará do julgamento com Deus, nós vamos ver que quando o Senhor derrotar o anticristo com o sopro da sua boca, a igreja estará presente com o Senhor e a vencerá. O tempo limitado, obviamente, também pelo Senhor. Quando o seu tempo acabar, ele será lançado no lago de fogo. O versículo de número 5 do capítulo 13 diz: foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância e blasfêmia e autoridade para agir 42 meses, ou seja, um tempo limitado. Mas o capítulo 19, verso 20, diz assim: mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta que com seus sinais, feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Tem muita gente que acha que Satanás é o chefe do inferno. Satanás não está no inferno. Ele irá para o inferno condenado e sofrerá com todos que já se fazem presente lá. Ele está agindo neste mundo. A Bíblia diz que ele é o príncipe deste mundo. Lembra quando Satanás tentou a Jesus, levou no pináculo do templo e diz assim: tudo isso te darei se prostrado me adorares. O que o inimigo, o anticristo, vai fazer com as nações deste mundo é tentar receber adoração oferecendo tudo deste mundo. Poder, fama, manifestação diante da sociedade, projeção. Mas nós precisamos nos manter, queridos, fiéis ao Senhor e nos mantermos fiéis até o fim. O que Deus quer de nós é santidade. E essa santidade vai demonstrar que nós temos a marca, não a marca da besta, mas a marca do Senhor em nós. Por que a marca da besta é citada que será na mão direita e será na testa? Porque está se referindo aos pensamentos, vontades, com as ações. São coisas que mobilizam o ser humano. E você já observou que as coisas, que o pecado ele passa pela mente, depois vai pelo coração e depois leva você à ação? Tiago diz isso claramente. Mas a Bíblia diz também que nós temos que guardar a palavra de Deus no coração, para não pecarmos contra Deus. Nós precisamos definir e nos assegurar de que lado nós estamos, queridos. Satanás será destruído, Jesus o matará com o sopro da sua boca. Ele será quebrado sem esforço de mãos humanas. Não são as minhas investidas nem as suas que derrotará Satanás, mas as do Senhor. Ele será lançado no lago do fogo que arde com enxofre. Será lançado. Cristo colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Porém, a igreja de Deus, selada por Deus, ela preferirá morrer do que negar a sua fé. Aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida não adorarão o anticristo, porque eles proclamam o nome do Senhor, e é a Cristo que eles servem. E esses reinarão com Cristo para sempre. Eu queria encerrar fazendo uma aplicação bem simples para você avaliar na sua vida. Como está a sua vida diante de Deus? As suas atitudes, seus pensamentos, os seus atos, são atos que correspondem a alguém que tem a marca de Deus ou a marca de Satanás? A marca de Cristo ou a marca do anticristo? A marca do cordeiro ou a marca da besta? Quais são, o que move a sua vida, a razão da sua existência? Que Deus nos leve a viver uma vida que lhe agrade e, ainda que seja necessário, morrer pelo nome do Senhor. Que Deus nos dê a força para isso e a fidelidade até o fim. Por isso que a Bíblia diz em Apocalipse, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus te abençoe, meu querido. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos, e cantar esse belo cântico que diz: Ele vem. Amém. Nós esperamos a volta do Senhor Jesus.
certo de que Ele vai nos guardar de todos esses momentos que estamos estudando, que podemos passar por perseguições, mas Ele está conosco. Amém? Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Buscar a sua noiva, Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristezas, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou. Vivo é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem.
trombeta está soando, o meu nome irá chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Está voltando, irmãos. Você está preparado? Jesus voltar hoje, da volta nossa aqui para casa. Você está pronto para dizer aleluia, louvado seja o nome do Senhor? E a gente habitar para sempre com o Senhor nos céus. Sarinha vai estar lá, Sarinha com a gente, abraçado com a sua mamãe, com todos nós. A Sara teve uma experiência com Deus semana passada, queridos. Acabou o culto, ela entrou no carro e ela começou a chorar copiosamente, dizendo para sua mãe: não sei, mãe, o que aconteceu, Deus falou comigo, Deus mexeu com o meu coração. Ligou para os tios, ligou para a família, ligou para todo mundo, leu a Bíblia a semana toda. A mãe dela me ligou e dizendo: louvado seja Deus, pastor, Deus converteu o coração da minha filha. E esse é o maior milagre que acontece na vida da igreja. Amém, irmãos? Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Por isso nós clamamos: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vamos orar. Leva-nos em paz, Senhor, para os nossos lares e dá-nos a convicção de quão abençoados nós somos pelo Senhor por termos recebido a tão grande salvação outorgada àqueles que creem no Teu nome, que creem em Cristo Jesus, no sacrifício de Cristo. Obrigado a Deus por esta fé que nós temos no Senhor e na Sua palavra. Obrigado pela manifestação do Senhor entre nós. Obrigado pela presença do Senhor entre nós. E nós pedimos, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja cada dia nos santificando mais, para que quando Jesus voltar, nós nos apresentamos diante dEle como pessoas aprovadas pelo Senhor. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos dê a alegria da salvação a cada dia, que o Senhor nos dê a convicção, ó Deus, da dependência que nós temos do Senhor, que o Senhor perdoe os nossos pecados, santifique a nossa vida e nos dê o privilégio, ó Deus, de testemunhar isso com outras pessoas. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê também a gratidão por sermos vitoriosos com Cristo sobre o diabo e os seus anjos. Ó Deus, a vitória do crente é a vitória de Cristo Jesus. Ó Deus, a batalha que Ele venceu é a batalha que Cristo venceu. E nós pedimos que o Senhor nos ajude a viver com esta certeza, nesta dimensão de crentes vitoriosos em Cristo Jesus. Leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor. E agora, igreja, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, não só agora, mas para todos sempre. Amém e amém. Amém, queridos. Vão em paz, que Deus abençoe sua vida, dê a você uma semana de bênção, em nome de Jesus.